Eu sei que você ouviu a vida inteira das pessoas que um dos melhores tipos de investimento, um dos melhores retornos em investimentos que existe é em imóveis. Mas hoje, depois de tantas mudanças que a gente teve, ou mesmo no passado, será que investir em imóveis é mesmo um bom negócio? Como é que a gente descobre isso? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, antes de tudo, antes da gente adentrar no assunto aqui, eu quero dizer para você que eu desenvolvi um cálculo cheio de minúcias, onde eu mostro aqui em vários detalhes todas as variáveis que podem envolver a opção de comprar ou não comprar um imóvel para investimento. Então eu quero pedir para você curtir esse vídeo, porque se todo esse cálculo que eu desenvolvi não merece o seu like, então eu não sei o que merece, né? Então, por favor, conto muito com a sua ajuda, com esse seu like aí, para que a gente consiga chegar a outras pessoas. Isso vai ajudar demais o canal a crescer e a gente continuar desenvolver esse tipo de conteúdo para te ajudar a investir da forma correta, a aumentar o seu patrimônio. Também, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não esqueça de já se inscrever aqui no canal, não deixa isso para o final, faz isso agora e já ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui, que tem toda semana, pelo menos um vídeo aqui a gente larga na semana, então já fica atento aí, com essa atitude já garante que você não vai perder nenhum deles. Dito isso, vamos ao tema. Em primeiro lugar, eu queria dizer aqui que investimento em imóveis se faz não através de um financiamento bancário. Tá? Financiamento bancário ele existe, ele pode sim ser uma alternativa para determinado perfil de pessoas, inclusive se é o seu caso, você está pensando em comprar um imóvel através de financiamento bancário, eu vou deixar aqui também um vídeo explicando todo um cálculo, se vale a pena financiar um imóvel ou não, daqui a pouco morar de aluguel, mas ele vai servir muito mais para a moradia em si do que para investimento. Por quê? Porque quando a gente pensa em investir, a gente pensa em auferir, em conseguir alguma vantagem sobre o valor que a gente está investindo, sobre o valor que a gente está aplicando. Logo, se eu tenho um apartamento onde eu estou pagando um valor muito alto de custo financeiro, ali com juros e tudo mais, é muito difícil que você consiga ter um retorno sobre o capital investido positivo, né? Então, eu não aconselho muitas pessoas a fazerem isso através de um financiamento bancário. E sim, se a pessoa tem recursos próprios já para fazer isso, ou seja, se ela pode comprar um apartamento ou à vista ou em parcelas, né, com uma leve correção ali, fugindo dos juros bancários de um financiamento, por exemplo. Dito isso, então separando bem o que pode ser um investimento, né, como é que a gente consegue trabalhar de uma forma a olhar para um imóvel como um investimento ou não, vamos às variáveis que envolvem esse cálculo e essa decisão. Bom, existe mais de uma forma de ganhar dinheiro com imóveis. Por exemplo, as duas mais comuns são comprar para oferir ganho de capital, ou seja, eu compro ele por um valor, espero vender por um valor maior, se eu conseguir isso, eu tenho um ganho de capital. E a outra forma é comprar esse imóvel para obter renda dele, ou seja, eu compro esse imóvel por um determinado valor e espero alugar esse imóvel e ter uma renda mensal dele, né, uma renda recorrente desse imóvel ao longo de talvez até a vida toda ou determinado período. Bom, dito isso, eu quero dizer aqui que existem algumas variáveis também que são comuns a esses dois tipos de investimento. E a primeira que eu trago aqui é a variável localização. Quando o imóvel está localizado num ponto que está em expansão, um ponto estratégico, daqui a pouco ele está num lugar onde vão ser construídos shoppings, por exemplo, né? Ou seja, tem uma tendência de valorizar aquela região, ele vai ser bom tanto para um aluguel, porque ele vai ser mais procurado, quanto para revenda futura, porque a pessoa que vai comprar esse imóvel, né, à medida que aquela localização cresce, né, ela valoriza, vão valorizar todos os imóveis ali, vai puxar junto o preço do imóvel que você investiu para revenda, né? Então é muito importante se atentar para a questão da localização. Eu não posso olhar para o imóvel como investimento e pensar em comprar ele num lugar extremamente comum, onde todos os apartamentos ali, né, todo aquele entorno já seja um entorno que não tenha muito como mexer, né, não vão ter grandes empreendimentos ali ao redor, enfim, é uma região já muito conhecida, já não tem muito mais o que valorizar, versus uma que tem muito a expandir, muito a valorizar. Então, se eu estou comprando esse imóvel independente para alugar ou para revender futuramente, vale muito mais a pena eu comprar ele no lugar onde ele está se valorizando. Esse é um ponto crucial, muito importante, que não dá para se deixar de lado. A segunda variável que eu trago aqui
é a variável preço de compra. Por quê? Porque à medida que eu compro o imóvel, esse é um cálculo muito simples, né? Se eu comprar um imóvel por 100 mil reais, por exemplo, e quiser auferir um ganho com aluguel, esse ganho com aluguel, vamos supor que naquela região, determinada região que eu escolhi, eu estou pagando 100 mil reais pelo apartamento e lá, um apartamento com essas características, eu vou ganhar 500 reais de aluguel. Se eu pagar por esse imóvel 120 mil reais e ele está me pagando igual 500 reais de aluguel, não vai valer tanto a pena porque eu não consigo subir o preço do aluguel simplesmente porque eu paguei mais caro por ele. Então, parece algo muito simples, parece algo muito básico, mas eu vejo muitas pessoas pecando em não olhar para o preço do imóvel, do bem, né? O preço que está se pagando pelo bem. Elas não têm um cálculo na mente delas onde, poxa, a partir de tal valor é vantagem para eu comprar esse imóvel. Passando desse valor, passa a não ser mais vantajoso, né? Ou se quer ou não ter uma margem de segurança, pagar um pouquinho a menos até do que isso. Mas o fato é, não tem como ignorar a questão preço da mesma forma para revender esse apartamento, né? Se eu tenho uma expectativa de que há X tempo, 2, 3 anos, esse apartamento esteja valendo 150 mil, se eu vou pagar 100 ou 120, faz uma enorme diferença. Isso eu vou mostrar no cálculo aqui, principalmente falando sobre preço, agora mais para o final do vídeo. Uma outra variável aqui é o histórico de preço, que não é exatamente o preço em si, mas ele vai balizar também a decisão de compra. Por quê? Se eu conseguir olhar e entender todo o histórico de preço, como é que é o comportamento dos preços dos imóveis, que em determinado momento da economia eles oscilam, né? Então eu preciso dar uma olhada tanto em que momento eles estão nesses ciclos, porque os imóveis eles não sobem de maneira linear, assim como qualquer outro ativo, tem momentos onde eles se valorizam mais e momentos onde eles estão menos valorizados. Se eu comprar ele num momento onde está menos valorizado e tem pessoas tentando se desfazer, eu encontro diversas oportunidades. Já no momento de uma procura muito grande, onde está todo mundo procurando imóvel, não só o imóvel vai estar mais caro, a média de preços, como também as pessoas vão estar menos flexíveis a dar descontos. Então a gente tem que entender também esse momento. E também estudar o histórico de preços, a relação de preço de metro quadrado, por exemplo, naquele determinado momento, naquela região onde eu quero comprar. Eu não posso pagar mais pelo preço do metro quadrado que se paga naquela região também. Mesmo que todos os outros estejam atrativos, eu tenho que encontrar um que esteja abaixo daquela média para poder comprar, né? Para que ele se torne um investimento com uma margem de segurança maior e eu consiga sim ter um ganho interessante nesse investimento que eu me proponho a fazer. Outra variável importante aqui, que não dá para a gente deixar de fora, são os custos que se tem quando se compra um imóvel. Isso é outra coisa que eu vejo as pessoas, né, um outro erro que eu vejo as pessoas cometendo muito. Elas vão lá, compram um imóvel, elas se encantam pelo preço do imóvel, às vezes está num preço atrativo de fato, só que elas acabam ignorando os custos que elas vão ter com o imóvel. Então tem sempre aquela surpresa. Poxa, eu vou ter mesmo que pagar comissão de venda agora que eu vou vender o apartamento? Eu não sabia, né? Ou simplesmente ignora do cálculo, mesmo sabendo. Eu vou ter que pagar ganho de capital, imposto de renda sobre ganho de capital? O que é isso? Né? Quanto custa? Eu não estava no meu cálculo. Ou eu vou ter mesmo que pagar os valores correspondentes à transferência do imóvel, né? ITBI, registro, documentação para transferir esse imóvel para o meu nome, e as pessoas simplesmente ignoram isso. E o que a gente ouve muito, inclusive em relação aos custos, é saber das pessoas que compram um imóvel e elas falam, né, elas gostam de contar a vitória e isso acaba enganando muitas pessoas. É assim que funciona no Brasil, pela falta de conhecimento em educação financeira, por exemplo, né, falta de conhecimento geral dos fatos. E alguém chega e diz, poxa, eu comprei imóvel, fiz um excelente negócio, eu comprei tal imóvel por 100 mil, vendi por 150, ganhei 50% em cima. Poxa, quem ouve isso pensa, cara, eu consegui, se eu fizer isso 2 vezes, daqui a pouco eu duplico o meu capital, triplico o meu capital. Se eu começar a fazer isso, encontrei a galinha dos ovos de ouro, vou começar a comprar e vender imóveis porque está aqui o grande segredo. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas, quando elas contam por quanto elas compraram e por quanto elas venderam o imóvel, elas nunca contam quanto custou toda aquela operação para elas e elas também não contam quanto tempo elas demoraram para vender esse imóvel. Por que o tempo é tão importante aqui? Simples. Existe algo chamado custo de oportunidade, quem já me conhece de um tempo sabe que eu falo muito sobre isso, que é o seguinte, se eu tenho um imóvel que se apresenta como no exemplo que eu estou dando aqui, de 100 mil reais,
e eu tenho esses 100 mil reais, existe uma oportunidade em outros tipos de investimentos, em outros ativos, com esses mesmos 100 mil reais. Então como é que eu vou definir o que é vantagem? Onde é que eu invisto? Se eu invisto no imóvel ou eu invisto em ações, por exemplo, ou eu invisto em fundos imobiliários ou em um outro tipo de investimento, ou na minha própria empresa? Como é que eu defino onde eu invisto? Como é que eu sei qual é a vantagem? Eu preciso ter um horizonte de tempo. Bom, se em X tempo investimento em ações tende a me dar uma valorização de tanto, e em X tempo esse imóvel também tende a me dar uma valorização de tanto, eu preciso entender qual deles tem mais a ver com o meu perfil, né? E provavelmente você vai ver que se eu analisar ganhar 50% no imóvel em um ano, vai ser uma coisa. Se eu analisar ganhar 50% em 10 anos, vai ser uma outra completamente diferente. Até porque até lá a gente vai ter inflação e também esse custo de oportunidade onde um investimento qualquer pode ser mais vantajoso e tende a ser mais vantajoso do que esse 50%. Eu vou conseguir ganhar mais do que esse 50%, tirando os custos. Então, creio que você tenha entendido aonde eu quero chegar aqui. E é esse o cálculo que as pessoas não fazem, elas ignoram. E para te ajudar, eu desenvolvi um cálculo aqui, pegando esses mesmos números de exemplo, para que você saiba exatamente quanto se paga em cada um desses fatores que eu falei, que estão relacionados ao custo do imóvel, ao custo de aquisição e para revenda futura ou mesmo para locação, para que você consiga chegar num cálculo minimamente interessante para você. Então vamos lá. Bom, então vamos supor que o tempo que a pessoa, que eu dei o exemplo antes, levou para vender o imóvel foi 3 anos. Então ela comprou o imóvel por 100 mil reais, achou uma grande oportunidade, e acabou vendendo ali na frente por 150 mil reais. O que aconteceu aqui? Quais foram os custos que ela teve e qual é o cálculo correto a se fazer? Lembrando que eu estou traçando um cenário aqui com alguns exemplos, é óbvio que dependendo do exemplo vai mudar isso aqui, mas eu estou tentando trazer o máximo para uma realidade já conhecida por mim, né, em todos esses anos de experiência, para trazer um número mais coerente aqui para você. Então, vamos supor que esse imóvel é avaliado por 130 mil reais, porque existe o preço de compra, existe o preço de venda, existe o preço de avaliação, por exemplo, da prefeitura, para cálculo de impostos, de IPTU e tudo mais. E vai ser sobre essa avaliação, os impostos aqui de transferência de imóvel. A avaliação do imóvel está em 130 mil reais. O que é que se paga na hora da transferência? Em torno de 3% do valor de avaliação. Então, se a gente pegar esse valor de 130 mil reais, a documentação total vai custar R$ 3.900 desse apartamento. Então já é um custo aí que tem que ser embutido nesse cálculo. Depois nós vamos ter mais o custo de corretagem para a venda desse imóvel. O que é o custo da corretagem, né? O custo da corretagem é justamente o que a imobiliária que vai vender esse imóvel vai te cobrar para a venda, que geralmente o custo de corretagem é 6% sobre o valor total da venda. Nesse nosso caso aqui, de 150 mil, a gente tem 9 mil reais de comissão para a imobiliária que devem ser pagos e descontados desse lucro. E depois de pago esse valor da comissão, quando eu concretizar a venda, eu vou ter que pagar uma guia aí de imposto de renda, que é 15% sobre o ganho de capital. E como é que eu faço esse cálculo? Eu vou botar o valor de venda do imóvel menos o valor que eu paguei, menos todos os custos, que vai dar aí nesse cálculo 37.100. Sobre esses 37.100 eu vou ter 15% para pagar para a Receita Federal como o ganho de capital. Esse valor, então, esses 15% são 5.565 aproximadamente. O que faz o ganho real com a operação ser de R$ 31.530. Diferente, bem diferente dos 50 mil reais ou dos 50%. Agora a gente vai fazer o cálculo disso no tempo. Qual é a taxa, que é o que de fato importa, qual é a taxa de retorno que ele me deu mensal ou anual. Sobre isso para a gente ver se vale a pena investir no imóvel nesse caso ou não. E a taxa que eu cheguei aqui foi uma taxa mensal de 0,76% ou uma taxa anual de 9,5%. Isso sem mensurar aqui algumas outras despesas extras que se pode ter, como por exemplo eventuais gastos de condomínio, caso eu compre esse imóvel já pronto e tenha até a revenda dele gastos com condomínio, ou ele fique pronto e eu demore 6 meses, 1 ano para venda. Todo esse período onde ele está pronto e está cobrando condomínio, esse condomínio quem tem que pagar sou eu, condomínio, IPTU e custas para manter esse apartamento, até o momento de repassar ele para o próximo comprador.
Fora também outros custos que eu posso ter para anunciar esse apartamento, caso eu tenha um pouco de dificuldade para vender ele, eu preciso injetar lá com bônus para a imobiliária vender, ou daqui a pouco anúncios que eu eventualmente faça que também vão ter que sair do meu bolso, né? Vão ter que sair desse custo aí da pessoa que comprou, enfim, como o exemplo. E esse cálculo todo acaba sendo bem menos atrativo, acaba parecendo bem menos atrativo do que parecia no início. Antes eu parecia estar ganhando 50% de uma maneira fácil, agora eu já estou olhando para uma taxa, que é o que importa, como eu falei, de 9,5 por ano, ignorando alguns outros custos que eventualmente eu possa ter. Então é isso que eu quero que fique bem claro aqui. Investir em imóveis é algo muito sério, é algo onde você precisa de fato saber se você está ganhando dinheiro ou não, e o cálculo correto para você fazer, para saber se vai valer a pena esse investimento, é esse. Qual é a sua expectativa de vender o imóvel? A quanto ele vende? Qual é o que o mercado apresenta como, de fato, um valor interessante para venda, um valor factível para venda futura, versus o valor que eu estou pagando, versus todos esses custos aqui. E se for o seu caso de comprar imóvel para oferir renda de aluguel mensal com ele, tem que colocar aí também nos custos com o retorno do aluguel que o valor pago pelo inquilino vai sofrer um desconto de comissão para a imobiliária, que a imobiliária vai ficar com um percentual também sobre esse valor, e é o que eu aconselho a todo mundo fazer, né? Não alugar o imóvel direto, porque os riscos são muito maiores, então vale a pena alugar com uma imobiliária. Então a imobiliária ela precisa, logo para administrar tudo isso, obviamente ela vai precisar de um valor, né? Ela cobra por isso, então tem que descontar esse valor, mais 15% sobre o valor de aluguel, caso o valor que você receba de aluguel total de imóveis ultrapasse 2 salários mínimos. Esses 15% também são imposto de renda. Então, esses são todos os custos que você pode eventualmente ter. Claro que pode também ter alguns outros custos embutidos aí, mas basicamente, no apanhado geral, são esses os mais importantes. É isso que está dentro do controle para fazer um cálculo e para entender de fato como é que é o investimento em imóveis, o que vale a pena, o que não vale a pena. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe ele com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, para que a gente consiga atingir mais pessoas aí, que mais pessoas acabem sabendo disso, tendo conhecimento dessa modalidade de investimentos e como investir da maneira correta em imóveis. Espero que você tenha gostado então do vídeo e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!